Fala, samurai, beleza? Cadu aqui novamente. E aí vamos para o nosso próximo passo, que é aprender agora mais um tipo de seletores do CSS, beleza? E agora estaremos falando sobre o seletores pseudo-elementos, beleza? O que é um seletor, né, pseudo-elementos? Diferente dos seletores lá de classe, que a gente acabou vendo nas aulas passadas, o seletor elementos, ele é um seletor, ou seja, uma palavra-chave, que a gente consegue adicionar, que nos permite a gente utilizar uma parte específica de um elemento, beleza? Então, por exemplo, eu tenho um parágrafo lá, vou imaginar, eu tenho um parágrafo, e aí eu quero apenas mudar, né, a cor da nossa primeira palavra desse parágrafo. Então, a gente consegue fazer isso justamente utilizando os pseudo-elementos, beleza? Mas relaxa que a gente vai estar vendo aqui agora na prática, para a gente começar a entender o conceito, beleza? Então aqui, vou estar falando o seguinte, hoje a gente vai estar criando aqui um parágrafo, beleza? E vamos colocar o seguinte, coloca aqui, estou aprendendo sobre seletores pseudo-elementos, beleza? E aí vamos fazer o seguinte, vamos estar aplicando uma cor somente para a primeira palavra que está aparecendo aqui, no caso, estou, beleza? E vamos ficar no nosso CSS. E como que a gente faz isso? É muito simples também. Aqui eu vou só mostrar para vocês uma diferença, tá? Que é o seguinte, quando a gente coloca aqui o elemento, que no caso seria o P, para a gente poder utilizar as pseudoclasses, a gente coloca dois pontos, né? E coloca a pseudoclasse que a gente quer utilizar naquele momento, que no caso seria o hover, né? Seria dessa maneira. Porém, quando a gente trabalha com os pseudo-elementos, ele já muda um pouquinho. Ou seja, em vez de colocar apenas dois pontos aqui, a gente coloca aqui mais uma vez os dois pontos. Que aí sim a gente vai estar trabalhando agora com os pseudo-elementos, beleza? E aqui a gente coloca, né, a nossa propriedade. No nosso caso aqui, para mudar somente a primeira linha, né, no caso aqui, né, o parágrafo, a gente vai estar colocando o chamado first line, beleza? Ou seja, está colocando somente a primeira linha. Porém, vamos fazer uma alteração. Vou estar colocando aqui um BR para o nosso texto ele quebrar, né? Quando chegar aqui no estou, ele vai estar quebrando aqui do aprendendo embaixo. Ficaria dessa maneira, ó. Vou estar mostrando para vocês conseguirem acompanhar. Então aqui, ó, tem o estou, beleza? E aqui eu vou estar colocando aqui justamente o restante da meu parágrafo embaixo, beleza? Vou estar só mudando um pouquinho, vou estar colocando aqui, ó. Olá, fulano. Tá colocando assim. Tá colocando estou aprendendo sobre, quer ficar uma coisa um pouco mais atrativa, né? Então, olá fulano, pá, estou aprendendo sobre seletores pseudo-elementos, beleza? Então tá colocando, esse, vamos deixar assim e assim, beleza? E aí voltando aqui no nosso CSS, aqui que esse first line, o que ele faz? Ele justamente aplica o estilo apenas a primeira linha do meu parágrafo, beleza? Então, ou seja, ele vai aplicar somente a olá fulano, beleza? E aí, aqui eu posso estar colocando a cor, por exemplo, está colocando aqui ó, um colo, ou está colocando um red, por exemplo, beleza? Ao fazer isso, olha o que vai acontecer, só aumentar um pouquinho mais para vocês acompanhar, ele vai estar aplicando somente a cor, né, vermelha na minha primeira linha, digamos assim, né, olá fulano. Por quê? Porque eu aqui, né, depois do fulano, dei uma quebra para poder nosso texto vir para baixo. Se eu, né, colocar aqui tudo em um parágrafo só, o que vai acontecer? Ele vai estar aplicando em todos. Por quê? Porque, lembra, né, o first inline aqui, ó, ele aplica a primeira linha do meu, no caso, do meu parágrafo. Beleza? Então, tem que ficar muito ligado com isso. Se eu aqui, por exemplo, colocasse assim, ó, repetisse, né, ali o meu parágrafo, olha só o que vai acontecer. Aqui ele vai aplicar, né, somente aqui nessa primeira linha, porque aqui eu dei uma quebra, né, e aqui vai continuar o texto, porém, em outra cor. Já aqui, como está tudo em um parágrafo só, ele vai fazer, calma aí, se está tudo em um parágrafo só, e o first child, ele aplica, né, esse first line aqui, ele aplica na primeira linha, então aqui vai continuar aplicando o vermelho em todo, porque tudo isso aqui está em uma linha só, beleza? E aí, essa é a diferença, né, entre o
seletor aí pseudo classe e um seletor pseudo elementos. Por quê? Porque geralmente o pseudo aí elementos, né, que a gente está vendo aqui agora, ele me permite estilizar uma parte específica do meu elemento, que no caso aqui foi o parágrafo. Então aqui só estilizei uma parte aqui do meu parágrafo, beleza? E claro que existe também, né, outras formas, né, outras propriedades que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, se eu quiser, existe também uma forma também que a gente consegue colocar justamente um pseudo-elemento por exemplo, em um elemento. Digamos assim, ó, muitas vezes é utilizado de uma forma para a gente conseguir colocar uma explicação em um elemento que já é existente. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho um botão, vamos estar colocando aqui para vocês entenderem melhor. Suponho que eu tenho um botão aqui, clique aqui, beleza? Então, um botão que fala aqui, clique aqui. Só tirar isso aqui por enquanto. Tá aqui, né? O botão clique aqui. E suponhamos que esse botão aqui ele ficou muito vago, né? Clique aqui, mas para fazer o quê, né? Digamos assim. E aí eu consigo estar utilizando as propriedades dos pseudo-elementos e estar colocando uma explicação aqui do lado, por exemplo. Como que a gente faz isso? É muito, mas muito simples. Então, se eu vim aqui, ó, eu posso estar vindo no meu CSS e aí eu vou estar pegando aqui, ó, o meu button, beleza? E vou estar colocando aqui os dois pontos, sempre repetido. E vou estar colocando aqui a propriedade chamada after, beleza? E aí o que acontece? Ele vai colocar um elemento no final do meu botão. Então, aqui dentro do after, eu preciso especificar uma propriedade, que seria a propriedade chamada content, beleza? E aqui eu coloco o meu texto, que seria o meu texto de explicação. Então, aqui eu posso estar colocando aqui, ó, clique neste botão para ir à página de vendas, por exemplo. Beleza? E aí eu posso estar colocando, mudando a cor, posso estar colocando um vermelho. E aí, ao recarregar a nossa página, olha só o que vai acontecer. Então tem aqui o botão clique aqui, e ao recarregar, olha só o que vai acontecer. Ele vai estar colocando, né, um texto aqui do lado. Vou só estar colocando aqui, deixando um espaço, para ele poder ficar separado. E, ou seja, eu coloquei aqui um outro elemento aqui do lado do meu botão. Ou seja, na verdade está dentro do meu botão, né? E eu coloquei aqui do lado. Ou seja, no botão no HTML, ele só tem o clique aqui. Porém, utilizando os pseudo-elementos, ou seja, estou incluindo um elemento, eu coloquei, especificando aqui o after, beleza? Coloquei o content, que é justamente a mensagem, o texto que vai ser exibido, e coloquei ele com a cor, né, por exemplo, vermelho. E aí chegamos a esse resultado, beleza? Então, isso aqui também é uma outra forma de a gente poder estar trabalhando. Uma outra coisa também que a gente pode estar brincando aqui é o seguinte: posso estar colocando um parágrafo, beleza? Colocar aqui, esta é uma página de venda, beleza? Então, coloquei, ao recarregar, tá aqui, né? Essa é uma página de venda. E aí, eu vou estar colocando aqui, né, nesse P, vou estar colocando um background, background, coloca aqui um blue, um azul, coloca um color white. Então, beleza, tá aqui, né, o meu parágrafo, beleza, com um background de fundo azul e aqui uma página de venda. Então, show. Se eu quisesse colocar também um texto ali, né, do lado, eu poderia fazer isso aqui. Poderia colocar um P, como vocês sabem, colocar aqui after, que eu coloco aqui o content, e aqui eu coloco, observe essa mensagem em amarelo também, beleza? E aqui coloca aqui justamente um color, só para diferenciar, na verdade colocar aqui um background color, que vai ser yellow, e o color que vai ser black. E aí você já deve imaginar o que vai acontecer, né? Então se a gente vir aqui do lado aqui, recarregar, olha só, essa é uma página de venda, e aqui do lado que tem, né, uma observação, digamos assim, observa essa mensagem em amarelo também. Então vocês viram como que
trabalhar também com os pseudos elementos, que no caso estamos trabalhando aqui com o after, né? Também existe um outro elemento que é bastante legal, a gente está falando dele também, que é o before, beleza? Então, vou estar aqui, ó, até coloquei errado aqui o nome do arquivo, tá? Index só. Mas beleza, já está assim, não tem problema. E vamos continuar aqui, que seria o elemento aí before, beleza? Ou seja, esse before, ele cria um pseudo-elemento que vai ser o primeiro filho do elemento atingido. Então, por exemplo, o after, ele sempre coloca o elemento aqui no final, beleza? O before, ele faz a mesma coisa, porém, ele, né, no caso, ele adiciona o elemento como se fosse o primeiro filho. Então, vamos ver na prática para vocês poderem entender como ele funciona. Então, aqui, vou estar pegando aqui esse mesmo parágrafo que a gente acabou de fazer, beleza? E vou estar voltando aqui no meu style. E agora, em vez de ser o after, vou deixar ele aqui, para só copiar, colocar embaixo aqui, vou comentar, para não dar problema. Dessa maneira. E agora aqui no after, vou estar trocando pela propriedade before, beleza? Dessa maneira. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o nosso elemento que a gente está incluindo, que no caso seria essa mensagem observe, essa mensagem amarela também, ele, em vez de ficar no final, ele vai ficar como primeiro, porque o before ele faz justamente, ele pega lá o elemento, né, e faz com que ele seja o primeiro elemento filho, digamos assim, beleza? Então vamos lá na nossa página para poder ver qual alteração que foi aplicada só mudando aqui essa propriedade. E agora, se eu vir aqui na página e eu recarregar, olha só o que vai acontecer. A nossa mensagem amarela veio para o lado agora como se fosse a primeira. E a nossa mensagem, de fato, ela ficou no último. Por conta que eu falei para vocês, que o before, ele faz ao inverso do after, né? O after coloca o elemento como o último, porém o before ele coloca como o primeiro, beleza? E se a gente for inspecionar aqui nossa página, olha só que interessante. Ele não exibiu, né, essa mensagem, porém colocou aqui um elemento, né, que é justamente o before. Então, como eu falei para vocês, os pseudo elementos do CSS, ele adiciona de fato um elemento ao nosso HTML. Porém, né, esse elemento não fica visível aqui no navegador, né, somente quando o CSS é recarregado e começa a ser recarregado aqui, ele que vai colocando esse elemento conforme a gente especificou, beleza? Então, algo também muito interessante, beleza? É claro também que existe vários outros elementos, e um deles também que é bastante legal a gente está aprendendo, que seria o first letter, né? Que a gente também já viu, que seria justamente aqui a questão lá da linha, né? Então a gente consegue também estar trabalhando dessa maneira para poder estar colocando, né? Mudando, digamos assim, a cor, né, do nosso parágrafo, porém somente do primeiro elemento, beleza? Então a gente viu essas três formas, que são as formas assim, não é tanto utilizado, porém, às vezes, como a gente já viu, né, quebra muito galho quando você desenvolve algum elemento, porém você precisa colocar uma observação de forma um pouco rápida ali para o usuário poder ver. Então a gente pode estar utilizando esses elementos aí, né, esses outros elementos, para estar fazendo justamente isso aí. Tranquilo? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.